Tiago 1, verso 19. Hoje nós vamos fazer muito diferente. Por favor, quem achou, fique de pé e leia bem alto no seu lugar para que os demais irmãos possam ouvir. Igual uma escola dominical, Renner. Na minha tradução diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. O apóstolo Tiago está dizendo: mantenham prontidão em ouvir a voz de Deus, porque a qualquer momento Deus pode falar ao meu ou ao seu coração. Estejam prontos, estejam preparados para poder ouvir a voz de Deus. Não precisa abrir, Isaías capítulo 1, verso 19, a Bíblia diz: se quiserdes. Precisa haver vontade daquele que quer ouvir. Então não é de qualquer maneira, não é com qualquer pessoa. A Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A gente vê um número sem fim de pessoas apenas na última parte. A Bíblia diz que nós vamos comer o melhor da terra. Fato, irmão, nós vamos comer o melhor da terra, mas para comer o melhor da terra nós precisamos ouvir, e para ouvir a Deus nós precisamos querer. A Bíblia diz: se quiserdes, tem que haver vontade e desejo no seu coração e no meu para poder ouvir a Deus. O salmista diz: a minha alma anela pelo Deus, pelo Deus vivo. Ele estava dizendo: a minha alma deseja, a minha alma anseja o Deus vivo, todo-poderoso. Eu quero isso na minha vida. Não é essa coisa: eu não sei se eu quero, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu faço. Irmão, ouvir a voz de Deus é condição sine qua non para mim e para você, como filho de Deus. A gente aprende, hoje as igrejas estão nesse movimento de coach, ensinar coach para as pessoas, seja positivo. Tudo isso tem a sua relevância, mas jamais pode ser mais relevante do que ouvir a voz de Deus. A voz dele, irmãos, é como voz de muitas águas, diz a Bíblia. A voz dele é como voz de trovão, ela é inconfundível. É isso que eu fico impressionado. As pessoas estão escutando tantas outras vozes e deixando a primordial, a principal, de escanteio, em segundo plano. Gente, nós precisamos ouvir Deus todo dia, toda hora. A Bíblia diz que antigamente apenas reis, profetas e sacerdotes, aqueles que detinham ofícios específicos para ele, ouviam a sua voz de maneira pessoal e individual. Reis, profetas e sacerdotes. Mas quando Jesus veio trazer o reino de Deus para mim e para você, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, tirando todo o limite que havia, toda a impossibilidade que existia entre mim e ele. O véu foi rasgado de alto a baixo, dizendo: ei, todo mundo tem hoje acesso ilimitado e restrito à presença de Deus. Todos, do menor ao maior, do mais pobre ao mais rico, todos podem entrar na presença de Deus. Não há desculpa, mas Senhor, eu sou de uma família pobre. Irmãos, nós vemos Deus usando pessoas aparentemente insignificantes em contexto social. Deus usou um copeiro que estava à sua disposição. Deus usou uma mula que estava à sua disposição naquele dia e naquela hora. O problema de não ouvir a voz de Deus, irmãos, é que muitos de nós não queremos ouvir a voz de Deus. Por isso, não o escutamos. E aí você precisa diferenciar duas coisas: o que é ouvir e o que é escutar. O significado de ouvir remete ao sentido da audição. É aquilo que o ouvido capta. Você ouviu esse barulhinho.
Agora, escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção. Você vai parar para dar atenção àquilo que você precisa ouvir. Quando eu uso um fone de ouvido aqui, para o meu retorno, para poder me ouvir melhor e não perder essa referência aqui. Mas algumas pessoas não têm o que eu tenho aqui. Elas vão escutar de maneira completamente diferente que eu escuto. Aqui eu sei quando um ministro desse desafina. Quando ele está cantando em coro com os outros, quem desafina? Porque aqui a atenção ela é concentrada, ela é específica. Quando eu simplesmente estou ouvindo apenas um barulho. Mas quando eu estou escutando, eu estou dando atenção àquilo. Muitas vezes, irmãos, nós estamos ouvindo, mas não estamos escutando de fato a voz de Deus, que deve ser inconfundível para nós, como voz de muitas águas, como voz de trovão. Beethoven, um musicista de primeira grandeza que influenciou gerações e até hoje influencia gerações. Conta-se que ele era surdo, mas que ele tinha uma intimidade com Deus absurda. Enquanto as pessoas diziam que ouviam a voz de Deus, ele dizia, mesmo surdo, que Deus gritava nos seus ouvidos. Deus gritava. Minha pergunta hoje para você, qual foi a última vez que você ouviu claramente a voz de Deus dirigindo a sua vida? Guiando você conforme diz a Bíblia. Que Ele tem um compromisso de nos guiar, de nos orientar, de nos dirigir. Como Ele vai guiar, orientar e dirigir se os meus ouvidos não estão o escutando? Se eu não dou atenção específica à sua voz? E aí você pode imaginar, pastor, eu escuto Deus muito pouco. Tudo vai depender de como você vai à sua devocional. De que maneira que você intencionalmente vai à sua devocional. Irmãos, nós temos entendido e aprendido ao longo dos anos que tudo que eu faço tem que ser intencional, tem que ter uma motivação, assim como Deus fez todas as coisas. Deus criou as coisas com intenção, com propósito. Ele não criou um homem para embelezar a terra. Não, irmãos, Ele criou um homem com um propósito específico, de glorificá-lo. Esse foi o propósito primordial, assim como Ele criou os anjos que estão diante dEle 24 horas por dia, estão adorando Ele, dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor. Irmão, 24 horas por dia, ininterrupta, falando isso para Ele ouvir. Ele os criou com um propósito definido. Quando você vai à sua devocional, ao seu momento particular e privado com Deus, a Bíblia diz que você tem que entrar no seu quarto, num lugar reservado, num lugar gostoso e fechar a porta para não ter contato com mais ninguém de fora, a não ser Ele mesmo, para que você não se distraia com ninguém. Entra no teu quarto e fecha a porta para todas as demais coisas, porque agora você vai estar diante do Santo dos Santos. Esqueça quem está do lado de fora. Irmão, hoje as pessoas entram para fazer suas devocionais com computador, com celular, com WhatsApp, com o Facebook. É aquela mensagenzinha, é aquele barulhinho irritante que eu detesto. Eu odeio esse barulhinho. Aí o barulhinho toca, a pessoa para de orar. Olha o nível de atenção que ela está. Ela está orando, ela está diante de Deus, concentrada,
faz plim plim, ela para e vê se alguém importante está querendo se comunicar com ela. Essa pessoa, irmãos, não quer ouvir a voz de Deus. Quer, irmãos? Claro que não. Toca o telefone, toca o interfone. Quem é? Quem chegou? Irmão, você está no seu quarto, você fechou a porta para não ouvir, não se distrair com essas coisas. O telefone tocou, irmão, deixa tocar. Se você está diante de Deus, deixa esse negócio tocar. Porque você deve estar concentrado completamente naquilo em que você está fazendo. Jacó, irmãos, quando lutou com Deus, ele disse: eu não te solto antes do Senhor me abençoar. Pode acontecer o que for, eu não te solto. Ele tinha um propósito, ele tinha uma decisão. Eu conheço pessoas que entraram para o quarto e disseram: eu só saio daqui se Deus falar comigo. Aí talvez você esteja pensando: eu fazer um negócio dele, depois ele não fala? Olha, irmão, claro que ele não vai falar. Olha o seu tipo de atitude. Pastor, e se ele não falar, vou ter que passar um dia, uma noite, 2 dias. Irmãos, Deus sempre fala. Essa é a verdade. Um dia eu ouvi uma história de um ex-policial civil da cidade de Belo Horizonte que foi aposentado diante de um teste psicológico de avaliação posterior, não sei de quantos anos, e ele disse, dentro da conversa com a psicóloga, a pessoa que estava entrevistando a ele, disse que ele ouvia a voz de Deus. E a médica ficou preocupada: mas como é que é esse negócio de ouvir a voz de Deus? Não, eu estou dirigindo, ele fala comigo. Eu estou em casa, ele fala comigo. Quando eu oro, ele fala comigo. Mas você escuto audivelmente. E ela puxando isso, falando aquilo, e ele dizendo: Deus fala, Deus é bom, como é maravilhoso ouvir a voz de Deus logo de manhã. E é todo dia não, toda hora Deus fala comigo. Irmãos, essa pessoa foi aposentada. Existem pessoas que não acreditam que Deus fala genuinamente conosco. A maior e a melhor defesa é quando você tem convicção de algumas coisas fundamentais na sua vida. Irmãos, eu posso me deparar com um ateu que não acredita em Deus, que nunca soube que Deus fala, e ele me questionar: você está doido? Eu posso estar doido na visão dele, mas eu sei que Deus existe, porque Ele fala comigo, irmão. Não é de ouvir falar. O livro de Jó, ele diz uma coisa interessante: Senhor, nós só te conhecíamos de ouvir falar, mas agora os nossos olhos te veem. Tem muita gente nessa situação, só conhece a Deus de ouvir falar, de testemunho dos outros. É por isso, irmãos, que essa coisa de igreja fazer só evento, tem aqui a pessoa vem, tem lá a pessoa vai. Ela vive de evento, doida para poder ter algo mais. Mas algo mais não acontece na igreja, algo mais acontece em casa. Não é na igreja. Isso aqui é só um ajuntamento solene, irmãos, quando o corpo se reúne como igreja para poder cultuar a Deus. Mas o básico, feijão com arroz, nós comemos em casa. É lá que Deus fala conosco, é na nossa devocional, é na necessidade, é no dia de sol, é no dia de chuva, é em casa que Deus se manifesta para mim e para você. Não é de evento em evento, de congresso em congresso. Não, irmão, eu tenho um Deus vivo que se manifesta diariamente. Conversa esse negócio só de ser em congresso, em acampamento, para com isso, irmão. Você tem um Deus que se manifesta todo dia. Quando o povo estava no deserto, o Senhor os alimentava. Disse: vocês não precisam se preocupar com o que vocês vão comer, nem com a roupa que vocês vão vestir. Eu vou sustentar vocês. A roupa crescia, o sapato crescia, e vinha comida do alto, carne todos os dias.
E Deus disse: não estoquem comida, porque eu sou um Deus de provisão diária. Eu envio a vocês o pão nosso de cada dia. Se estocar, vai apodrecer. O povo ainda, irmãos, não conhecia a manifestação desse Deus providencial de todo dia, de todas as manhãs, o pão nosso de cada dia. Sabe o que eles fizeram? Vamos estocar, porque se amanhã não tiver, sabe o que aconteceu? Estocou e apodreceu. Porque Deus queria ensinar, irmãos, uma relação de um Deus pessoal, de um Deus diário, de um Deus de todo momento. Não é de um Deus de visitação. Estocou, apodreceu, perdeu. E aí você pode pensar: pastor, mas eu não tenho nenhum profeta lá em casa. Lá em casa quase todo mundo é profeta, irmão. Todo mundo profetiza. E eu não quero desconsiderar jamais o poder e a eficiência de uma profecia. Como é gostoso você receber uma palavra de Deus num dia específico, que você precisa receber algo de Deus naquele dia, e Deus usa uma pessoa e fala ao nosso coração, e glória a Deus. Mas nós não podemos nos limitar apenas a isso, irmãos. Deus usa tantas maneiras para chamar a minha e a sua atenção. Deus usa tantas coisas para falar comigo e com você. Uma delas, Deus se manifestou através de uma sarça ardente. No meio de um deserto, numa montanha, aparece lá a sarça queimando diante de Moisés. E a coisa era tão clara que quando Moisés se aproximou, o Senhor, por meio da sarça, disse: ei, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando, ela é santa. Através de uma sarça queimando, Deus se manifestou para poder falar com Moisés. Para não bastar, irmãos, para ficar mais claro ainda, o poder, a onipotência, a grandiosidade de Deus, essa passagem eu fico abismado, eu fico estarrecido diante da glória de Deus. Deus usou uma mula para poder falar com o profeta. Deus usou quem? Uma mula. A Bíblia diz: então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancasse essas 3 vezes? Irmão, já pensou? Você em casa, a gente mora na capital do país, você em casa, o seu cachorro se levanta lá, para diante de você: eis que falo contigo. Dá aquela latida: au! Eis que falo contigo. Seu gato, irmão, está no sofá, você está lá doido, orando, daqui a pouco o seu gato fica de pé. Como é que é aquela... Ele fica... sei lá, o gato fica em pé, de repente ele fala: eis que falo contigo, minha filha. Irmão, você vai repreender, você vai sair correndo ou você vai ouvir? Porque Deus usou uma jumenta para poder falar com Balaão: Balaão, o que fiz eu contigo? Quem tem papagaio aqui? Já é meio caminho andado para Deus usar, irmão. Meio caminho andado, já fala. Então daqui a pouco Deus pega ele lá e ele vai estar profetizando para você. Gente, não há limites. Tem gente que fica achando que Deus só fala de uma maneira. Aqui nós já encontramos 2. Terceiro, Deus fala, irmãos, até na brisa do vento. Diga: Deus fala na brisa do vento. Não adianta baixar a cabeça não, Márcio. Ele me mandou um WhatsApp falando: pastor, decreto presidencial, não peça mais para os irmãos repetirem ao lado de outro irmão. Foi ele que eu falei no dia da ceia.
Hoje eu estou delatando ele que me mandou esse WhatsApp. A gente está tentando controlar agora. Deus fala até na brisa do vento. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Elias ouviu a voz de Deus, irmãos, através do súcio do vento, do barulho do vento. Quando você está atento, você escuta tudo. Quer ver uma coisa? Todo mundo da sua família viajou, ficou sozinho você. Você não tem sono naquele dia. Irmão, você escuta tudo. Você fica atento ao extremo, sim ou não? Você começa a prestar atenção. Você vê vulto. Irmão, um pernilongo passa na luz do luar, ele fica grande. Você pensa que é um demônio vindo atrás de você. Um dia você está brincando? Um dia nós estávamos no acampamento e a gente saiu para orar lá de madrugada. A chácara tinha uma vaca e uma pessoa achou que a vaca era Belzebu. Pastor, um espírito de Belzebu. Falei, meu filho, isso é uma vaca. Não, é um espírito de Belzebu vindo nos atacar. Falei, rapaz, é uma vaca da chácara. Porque era de madrugada. Nós temos um irmão aqui da igreja. Antigamente a nossa igreja era num subsolo, sem janela nenhuma. E havia vários ventiladores. E numa manhã como essa, muito calorenta, num verão, eu pedi para ligar os ventiladores na hora do culto. E a pessoa estava à frente do ventilador, aqueles ventiladores que dá a volta assim, o vento vinha e o vento voltava. E a pessoa estava de costas e o vento batendo, vinha e voltava. Daqui a pouco ele chegou para a mulher dele, eu estou sentindo um demônio soprar no meu cangote. Tem um demônio soprando aqui na minha nuca. Ele vem e vai. E a mulher se arrepiou todinha. Daqui a pouco o irmão estava do lado, ouviu, falou, rapaz, não é o demônio não, olha o ventilador. Ele vem e ele volta. Irmão, o tanto que a gente às vezes fica atento demasiadamente em algumas circunstâncias. Deus fala, diga, Deus fala. Deus pode falar com você hoje? Pode? Claro que pode, irmão. Você tem que acostumar a Deus falar com você todo dia e toda hora. Andando na rua, sentado aqui na igreja, dirigindo, sentado no seu escritório, na hora do almoço, Deus fala conosco. Eu estava de férias, irmãos, a gente procura esquecer tudo, a não lembrar de nada. De férias, eu estava no parque, Deus falou ao meu coração, volte ao original. A igreja precisa voltar ao original. E aí eu comecei a pensar que volta seria ao original e falei com a minha família. No dia que Deus falou comigo, eu falei com eles, falei, gente, Deus falou comigo que nós precisamos voltar ao original. Como é isso? Falei, voltar a orar pelos enfermos, a batismo com o Espírito Santo. Tem novo convertido aqui, irmão, que não sabe o que é batismo com o Espírito Santo. Que é ser invadido pela glória de Deus. Volte ao original. Eu, num parque, Deus falou ao meu coração, volte ao original. Num ambiente totalmente diferente desse que nós temos aqui. Eu não estava nem orando, irmãos, eu estava brincando. E Deus falou, volte ao original. A voz de Deus, ela é inconfundível, irmãos. Quando Deus fala ao nosso espírito, Ele marca o nosso espírito. Ele nos dá convicções. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que tem o Espírito Santo, ele tem convicção de que o Espírito Santo está nele. Você precisa crer e ter a convicção de que Deus é poderoso para falar ao seu coração de maneira audível.
Para isso você precisa querer escutá-lo, dar atenção a ele. Você precisa ir para o seu quarto, fecha a porta e começa. Vai falando. Há pessoas aqui, talvez, que não consiga desenvolver 5 minutos de oração sem repetir uma palavra. 5 minutos. A gente não consegue desenvolver 5 minutos de conversa com uma pessoa, um assessorista de uma repartição pública, uma pessoa com quem a gente não conhece, mas um amigo, irmão, não falta palavra, sim ou não? Não falta palavra, e não é unilateral, bilateral, vai e volta. Pastor, como uma pessoa consegue orar 1 hora? Como um amigo conversa com outro 2, 3 horas seguidas? Liberdade, intimidade. Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto e se perdeu na hora falando com Deus, abrindo o seu coração? Irmão, você não pode vir à igreja só para receber casa, carro, portas abertas em empregos. A gente vem aqui como igreja, como ajuntamento solene, para glorificar a Deus, e a nossa vida íntima, pessoal com Deus, ela é desenvolvida em casa diariamente, onde você fala e você escuta. Talvez o sucesso que você tanto almeja seja ouvir a voz de Deus. Quando nós viemos para cá, nós saímos de um subsolo com 200 pessoas. E eu passei aqui, uma pessoa me trouxe aqui, falou: pastor, esse terreno é alugado, não tinha nada. E Deus falou ao meu coração: vocês virão para cá. Nós construímos isso aqui em 120 dias, com 200 pessoas. A última parcela do telhado, que era acho que 64 mil na época, nós não tínhamos. No mês de dezembro, o irmão, um empresário da igreja, chegou e deu todo o valor. Quando nós compramos o terreno da igreja em uma licitação da Nova Cap, eu saí daqui de Brasília sozinho e fui ao Rio de Janeiro. Falei: Deus, fala o meu coração. É uma licitação aberta para uma cidade, e nós concorremos com o dono do cartório de Taguatinga e uma construtora. Falei: Senhor, que valor nós colocamos nesse envelope? Se eu colocar um valor muito acima, a igreja perde dinheiro. Se eu colocar abaixo, a igreja deixa de ganhar a licitação. Que valor eu coloco? Quando eu estava lá, Deus pôs o valor no meu coração. Eu cheguei aqui, reuni pastor Marcos e pastor Ricardo, falei: eu tenho valor que nós vamos colocar na licitação. Aí saímos daqui com 8 pessoas, né? E fomos até Racap numa manhã de quinta-feira, para poder dar o lance. Quando eu cheguei para dar o lance, 1.619.000 foi o lance da licitação. Eu falei para o pastor Ricardo: preenche 1.619.000. Aí uma outra pessoa, no domingo, isso era na quinta-feira, no domingo um irmão chegou aqui e falou: pastor, eu estou aqui em nome do Senhor. Deus me disse o valor que o senhor tem que colocar na licitação. Eu falei: irmão, eu não vou te ouvir. Falou: pastor, eu estou aqui em nome do Senhor. Eu falei: eu também estou aqui em nome do Senhor, irmão. Eu sei o que Deus falou comigo. Eu vou ficar com o que Deus falou ao meu coração. Ele falou: o senhor não vai ouvir? Eu falei: se você quiser falar, você pode falar. E ele falou um valor bem menor do que eu tinha proposto. Se eu tivesse dado o valor dele, a igreja não teria o terreno hoje. Eu falei: irmão, eu te ouvi,
mas eu tenho um valor que Deus pôs ao meu coração. Um dia o pastor Ricardo preencheu o valor, lacrou o envelope e depositou na urna. E 1 hora depois estavam sendo abertos os envelopes. Qual nome foi vencedor, irmão? Igreja Batista Filadélfia, em Taguatinga. 42 mil de diferença. A diferença para o segundo. A diferença para o segundo colocado, 47 mil reais, irmãos. A gente 1.619.000 e o cartório, não é? 1.300.000, a construtora 1.571.000. 1.572.000. Gente, nós precisamos ficar com o que Deus fala conosco. Audivelmente Deus falou comigo: meu filho, 1.619.000. E era numa coisa que comprometia diretamente a igreja. Mas eu ouvi Deus falando comigo. Estava sozinho no hotel no Rio de Janeiro. Falei, eu não quero que ninguém me atrapalhe, que eu não quero escutar os meninos correndo, gritando. Eu quero estar num lugar silencioso para ouvir a voz de Deus. E numa manhã eu ouvi Deus falando: eu quero que você dê 1.619.000. Eu estava correndo na praia nesse dia. Correndo, irmão, eu ouvi. Aí eu liguei para minha esposa e falei com ela: Janinha, Deus falou comigo o valor. Falou, você anotou? Eu falei, quando Deus fala não precisa anotar, está guardado. Aí, quando eu cheguei na hora, eu falei com o pastor Marcos, falei, rapaz, eu dou ou não dou esse valor? Falou, pastor, Deus falou com o senhor, deu o valor. Eu falei, eu vou ficar com o que Deus falou comigo. Falei, preenche esse valor. Os envelopes foram abertos e a igreja foi contemplada. Gente, é inconfundível a voz de Deus. Quando eu fui casar com minha esposa, Deus falou ao meu coração: essa vai ser sua esposa. E ela era cheia de pretendente. Irmão, eu tinha 67 quilos. Era isso aqui, ó. Deus falou, vai ser sua esposa. Eu era novo convertido. E ela, filha do pastor. Aí eu conversei com meus amigos, cara, jamais o pastor vai aceitar, tu é novo convertido, claro que você não vai conseguir. Falei, rapaz, e Deus falou comigo, você ouviu errado. Irmão, cuidado com esse tipo de gente, esses bombeiros que apagam o fogo alheio, muito cuidado. Você ouviu errado, claro que não vai dar certo. O pastor nunca vai autorizar, você é novo convertido, ela é cheia de pretendente. Eu falei, eu sou mais uma. Só que o vô dela estava lá, eu cheguei com ele e falei, estou gostando da sua neta. Ele falou, ela gosta de você também, eu já ouvi falando de você. Falei, foi, ela já falou de você lá em casa. Irmão, foi mole, eu comprei um buquê de flores, comprei um anel, meia aliança, não foi anel de prata não, que você acha aqui no centro, não. Fui na joalheria, meia aliança de esmeralda, aquela verdinha. Cheguei para ela, não pedi namoro não, irmão, estava tão convicto com o negócio, que eu falei, não vou pedir para namorar não, namoro acaba, vou pedir para casar. Quando eu cheguei para ela, pensa que eu falei, ei, quero namorar com você? Foi assim não, irmão. Cheguei para ela todo convencido, porque Deus tinha falado comigo. Falei, ei, quero casar com você. Você vai ter que falar com meu pai. Falo, não tem problema. Irmão, meu sogro tinha 2 metros, 1,98 m, 1,95 m, meu cunhado tem 2,01 m. Eu marquei para falar com ele, meu sogro tinha uma voz muito grave, marquei gabinete. Quando eu cheguei lá, falei, Deus, agora não posso voltar atrás. Chegou o meu horário, eu entrei, quando eu sentei, ele disse, pode falar, irmão. Eu falei, pastor, estou aqui para pedir a mão da sua filha em casamento, eu quero casar com ela. Falei, casar? Naquele dia meu sogro falou, esse cabra é homem mesmo. Cabra macho.
Qual o desenrolar da história? Estou casado, tenho 3 filhos, 2 netos e um terceiro a caminho. Deus falou? Tem dúvida? Olha aqui, irmão. Estou casado. Deus falou comigo ou não falou? Claro que Deus falou, irmão, senão não estava casado. E olha que eu terminei uma vez com ela, por 30 minutos, mas terminei. Depois de 30 minutos eu voltei. Não deu nem tempo. Irmão, Deus, eu tenho tantas experiências de ouvir a voz de Deus, que eu não posso me desviar jamais dessa pessoa bendita e poderosa do Senhor. Deus fala. Para encerrar e continuar no domingo que vem, um dia eu estava precisando tanto de uma direção, de algo aqui na igreja. Falei, Senhor, fala comigo. Meu filho mais novo tinha acho que 7, 8 anos, e na nossa devocional Deus o tomou e Deus o usou para falar comigo naquela manhã. Meu filho de 7, 8 anos de idade foi tomado numa palavra profética para falar comigo. Irmão, Deus não se limita a nada e a ninguém para falar ao seu coração. Feche os seus olhos. Deus é bom. Deus pode falar através do seu marido que nem crente é. Deus usou um rei que não era crente. Deus tem tantas maneiras de chamar a sua atenção, de falar ao seu coração, de responder o seu pedido. Hoje não foi uma palavra, uma pregação. Hoje eu trouxe uma inspiração para você, para mostrar que Deus fala, que Deus é poderoso, que Deus usa detalhes para poder falar. Não mistifique, não ache que Deus só fala através de trovão. Deus falou com Elias por meio do vento, através de uma música, através de uma pessoa que está lá no hall de entrada, através do seu filho, através do seu chefe, através de uma circunstância. Como seu pastor, eu quero dizer hoje, Deus fala. Esse Deus a quem você serve, Ele é poderoso para falar ao seu coração, para tirar as suas dúvidas, para trazer vida, para trazer paz, para dividir as águas. E esse é o Deus que nós servimos, um Deus que fala, um Deus que se compromete comigo e com você. Comece a buscar a voz de Deus com intenção de poder escutá-lo genuinamente. Quando você for fazer a devocional, feche a porta do seu quarto e diga, Senhor, de fato, estou aqui para ouvir a tua voz. Preciso te ouvir. Eu quero te ouvir. Muitas coisas na minha vida, se Deus não tivesse falado, talvez eu não estaria hoje aqui. Muitas decisões que eu tomei ao longo da minha vida e do meu ministério foram tomadas porque Deus falou no momento exato que eu mais precisava ouvir. É muito bom quando nós temos uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra, eu ouvi Deus. Nós estamos numa era tecnológica, onde os meios de comunicação se aperfeiçoam a cada dia, mas nada pode ser maior e melhor do que a voz de Deus, como voz de trovão, como voz de muitas águas. A voz de Deus, ela precisa ser inconfundível, maior e melhor do que o barulhinho sonoro do seu WhatsApp. A voz de Deus precisa alimentar você, precisa guiar você. Numa geração onde as pessoas estão procurando ouvir homens, pessoas,
eu quero estimular você a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, essa voz inconfundível. Deus falou ao coração de Jó no momento mais necessário. Deus ouviu o clamor de Jesus. A voz de Deus, ela precisa ser buscada com instância, com vontade, com desejo. Como o salmista, a minha alma anela o Deus vivo. A minha alma deseja, a minha alma tem prazer em Deus.